Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos à questão número 3. A Receita Federal identificou que Raquel possivelmente sonegou imposto sobre a renda, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 27 mil. Foi instaurado, então, um procedimento administrativo, não havendo até o presente momento o lançamento definitivo do crédito tributário. Ao mesmo tempo, a Receita Federal expediu ofício informando tais fatos ao Ministério Público Federal, que, considerando a autonomia das instâncias, ofereceu denúncia em face de Raquel pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137 de 1990. Assustada com a ratificação do recebimento da denúncia após a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública, Raquel o procura para, na condição de advogado, tomar as medidas cabíveis. Diante disso, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Aqui uma questão que, novamente, demonstra a falta de criatividade do examinador da OAB. Eu estou falando da falta de criatividade do examinador da OAB, pessoal, mas eu não estou criticando, não. Isso é até bom para você, porque, como eu venho dizendo, isso faz com que você saiba como é a cabeça dele. E isso faz com que você possa se preparar sabendo que ele pode repetir as questões. Então, fecha parênteses. Voltando aqui. Novamente, ele quer saber se você tem conhecimento a respeito da súmula 24. A súmula vinculante número 24. Tá certo? Então, essa súmula vinculante vai dizer que, no caso de crimes contra a ordem tributária, se há um processo administrativo, enquanto ele está em curso, não pode haver o processo penal, o processo criminal. Por quê? Olha o que está acontecendo. Aqui a Raquel, ela teve uma investigação e está sendo dito em relação a ela que ela não pagou o imposto de renda. Então houve o quê? Sonegação fiscal. Isso está sendo apurado por meio de um procedimento administrativo. Nesse procedimento administrativo, ela pode se defender, dizendo que não, eu não devo tudo isso, já paguei, devo, mas não é tudo isso, e dentre outros argumentos. Então, ela não está se negando a pagar. Ela está dizendo, olha, eu já paguei, ou eu tenho que pagar, mas não é tudo isso. Nessas situações, tem que esperar o término do procedimento administrativo para se iniciar o procedimento criminal. É o que diz a súmula vinculante número 24. Muito bem. Só que há algo também no nosso ordenamento jurídico que é o quê? A independência das instâncias. Então, a autonomia, a independência das instâncias. Olha o que aconteceu aqui. Apesar de haver esse procedimento administrativo, a Receita Federal encaminhou um ofício com os dados dos fatos para o Ministério Público Federal, que requisitou o quê? A instauração de inquérito policial. Muito bem. Então, como que nós resolvemos isso? Qual a medida jurídica a ser adotada de imediato para impedir o prosseguimento da ação penal? Resposta. Deve o advogado de Raquel impetrar de imediato o habeas corpus, visando ao trancamento da ação penal, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, que prevê que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, e tendo em vista que o fato ainda não é típico, falta justa causa, nos termos do artigo 648, inciso 1, também do Código de Processo Penal. Volta aqui para mim. Para parar um inquérito policial por um fato que ainda não é típico, eu preciso de um instrumento muito forte. Esse instrumento é o habeas corpus. Eu peço um habeas corpus trancativo, que é um habeas corpus que visa a trancar, fazer parar de imediato a investigação. Deu para entender? Então, qual é a medida cabível? Habeas corpus. Habeas corpus visando trancamento da ação penal, no caso da investigação. Por quê? Falta justa causa. Onde que eu encontro isso? Onde que eu encontro essas informações? Lá no Código de Processo Penal, na parte dos recursos, existe lá o habeas corpus. E o habeas corpus tem os requisitos lá a partir do artigo 647. Então vejam vocês que você tinha que saber somente essa informação. Para parar de imediato com um inquérito policial, cabe o quê?
habeas corpus. Muito bem, aí você pega os artigos e formula uma resposta de forma lógica para o examinador. B. Qual a principal tese jurídica a ser apresentada? Resposta. A situação narrada representa constrangimento ilegal a Raquel, pois, de acordo com a súmula vinculante 24, não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, pois antes do esgotamento da instância administrativa com o lançamento do tributo, não pode ser oferecida denúncia pela prática do crime descrito no artigo 1º, incisos 1 ao 4 da Lei 8.137. Volta aqui para mim, você tem que ter conhecimento dessa súmula. Aliás, todas as súmulas vinculantes que tenham referência ao direito penal, você tem que ter conhecimento. Então, conheça, saiba quais são, leia, são poucas, e você vai conseguir vencer todas as questões que o examinador te trouxer que digam respeito às súmulas vinculantes. Uma outra coisa, pessoal, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, essa expressão é, na verdade, um pleonasmo. Por quê? Súmula vinculante, somente o Supremo Tribunal Federal é quem edita. Então, diga somente súmula vinculante, não diga súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Questão número 4. No dia 6 de julho de 2010, Júlia, nascida em 6 de abril de 1991, aproveitando-se de um momento de distração de Ricardo, subtraiu-lhe a carteira. Após recebimento da denúncia, em 11 de agosto de 2011, e regular processamento do feito, Júlia foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em sentença publicada em 8 de outubro de 2014. Nem o Ministério Público nem a defesa de Júlia interpuseram recurso, tendo o feito transitado em julgado em 22 de outubro de 2014. Sobre esses fatos, respondo aos itens a seguir. Volta aqui para mim. Pessoal, essa questão começou a colocar muitas datas. Há uma forte possibilidade que o examinador quer saber sobre prescrição. Prescrição também é outro tema que, hora ou outra, o examinador faz questionamentos na segunda fase da OAB nas questões. Muito bem. Aqui está falando que Júlia, ela praticou um crime em determinada data, ela fala que, e dá a data de nascimento dela. Falou a data de nascimento, dá uma olhadinha se a pessoa não é muito idosa ou se ela não é muito nova. Se ela for muito idosa, tiver mais que 70 anos, o que acontece? O prazo prescricional cai pela metade. Se ela for muito nova na data do fato, ou seja, tiver menos que 21 anos, o prazo prescricional também cai pela metade. Artigo 115 do Código Penal. E é justamente isso que o examinador quer que você saiba, que o prazo prescricional, no caso de pessoas que praticam crime tendo menos que 21 anos, cai pela metade. Então você tem que ter esse conhecimento. Mais uma coisa, uma informação sobre prescrição que você tem que levar para a prova para responder essa questão aqui. São os prazos interruptivos. O que é um prazo interruptivo do prazo prescricional? Esses marcos, desculpa, melhor dizendo, não é prazo interruptivo, mas marcos interruptivos do prazo prescricional. São aqueles momentos, aquelas situações processuais que fazem com que a interrupção, que a prescrição se interrompa. O que é interromper? É voltar a contar do zero. Voltar a contar do zero. Interrupção da prescrição, o prazo volta a contar do zero. Muito bem. Aí nós vemos que a pena privativa de liberdade dela foi de 1 ano. 1 ano. Se a pena privativa de liberdade é de 1 ano, prescreve em 4 anos. Tem a tabelinha do 109. Muito bem, se prescreve em 4 anos, ela tem menos do que 21 anos na data do fato. Vamos contar pela metade? Então vai prescrever em 2 anos. Vamos ver agora quanto tempo há entre 2 marcos interruptivos. Olha, o recebimento da denúncia foi em 11 de agosto de 2011. Recebimento da denúncia é um marco interruptivo. A publicação da sentença foi em 8 de outubro de 2014, é outro prazo interruptivo. Passou mais do que 3 anos. Então, se passou mais do que 3 anos, obviamente passou mais do que 2 anos, então ocorreu a prescrição. Então vamos lá, vamos resolver as questões que o examinador coloca. Diante do trânsito em julgado, qual a tese defensiva a ser alegada em favor de Júlia para impedir o cumprimento da pena? Resposta.
Tendo em vista a data de nascimento de Júlia, esta era menor de 21 anos na data dos fatos. Entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória foram ultrapassados mais de 3 anos. A pena privativa de liberdade definitiva aplicada para Júlia foi de 1 ano, que na forma do artigo 109, inciso 4 do Código Penal, prescreve em 4 anos. Ocorre que, como Júlia era menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional deverá ser contado pela metade, conforme prevê o artigo 115 do Código Penal, ou seja, em 2 anos. B. Quais as consequências do acolhimento da tese defensiva? Resposta. Ultrapassado o prazo prescricional de 2 anos entre os marcos interruptivos da prescrição, deverá ser reconhecida a extinção da punibilidade de Júlia pela prescrição da pretensão punitiva, na forma do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Cabe destacar que, como a prescrição a ser reconhecida foi da pretensão punitiva, a ação penal e até mesmo a condenação com trânsito em julgado não produzirão qualquer efeito para Júlia, não servindo para configurar reincidência, maus antecedentes ou funcionar como título executivo no juízo cível. Volta aqui para mim, essa questão aqui, essa parte final, esses conhecimentos aqui exige um pouquinho mais de conhecimento do candidato, que a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ela não vai poder ser executada, a pena não vai poder ser executada, faz com que aquela condenação não vai poder servir como maus antecedentes, não vai poder servir para fins de reincidência e também a condenação não serve como título executivo no juízo cível. Tá certo? Muito bem, vamos para mais um intervalo, já já nós voltamos.